Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre com o tema Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. A nossa lição de número 11 está no livro de Lamentações, capítulos 1 e 2, um livro valioso. O texto áureo está em Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. A leitura bíblica está no livro de Lamentações, capítulo 1, versículos 1 a 18. A verdade prática nos fala que a vida com Deus não é uma jornada de louvor incessante, mas compreende também o luto, o lamento e a esperança em Deus. Os nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 193 e 194. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, pois assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que o livro foi escrito pelo profeta Jeremias, testemunha ocular da destruição do templo e da cidade de Jerusalém por volta do ano 586 a.C. Como nos lembra John MacAllister no seu livro Lágrimas de Esperança, a presença do livro de Lamentações na Bíblia já nos serve por si só de grande lição. A vida do povo de Deus não é uma jornada de louvor incessante, mas compreende também, abrange também o luto e o lamento. Não vivemos no mundo ideal concebido por Deus em Gênesis 1 e 2, tampouco no mundo completamente restaurado descrito em Apocalipse 21 e 22. Vivemos entre o início e o fim dessa história, em um mundo que ainda carrega as marcas e sequelas do pecado humano e que geme por sua redenção eterna. Enquanto aguardamos o desfecho glorioso, peregrinamos por este mundo, também entre lamentos e gemidos. Estes últimos motivados tanto por nossa condição caída, como pela esperança da glória por vir. Ou seja, nós gememos pelo sofrimento que passamos neste mundo, mas também gememos no aguardo da redenção final. Deste lado da eternidade, o livro de Lamentações nos ajuda justamente a dar voz à angústia em meio ao sofrimento, na esperança de que Deus, por sua misericórdia, venha a nos consolar se tão somente clamarmos por Ele. Primeiro tópico, o livro de Lamentações. Antes de estudar os capítulos de Lamentações, é essencial compreender o livro como um todo. Trata-se de uma coletânea poética que expressa a dor da queda de Jerusalém e mostra que o lamento individual ou coletivo, quando dirigido por Deus, pode ser caminho para esperança e restauração. Por sua extensão e posição no livro, o capítulo 3 representa o centro teológico e dramático de toda a coleção de Lamentações. Primeiro item, Lamento de A a Z. O livro de Lamentações é composto por 5 poemas, todos profundamente marcados pela dor causada pela queda de Jerusalém em 586 a.C. Escritos com refinada estrutura poética, inclusive com uso de acrósticos nos capítulos 1, 2, 3 e 4, pois cada um dos 22 versículos destes capítulos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, que vai do Aleph ao Tal, ou seja, o correspondente na nossa língua de A a Z. Ou seja, esses versículos, cada um deles começa com uma letra do alfabeto hebraico, como se fosse de A a Z. A única exceção é o capítulo
3, que tem 66 versículos, 22 conjuntos de 3 versículos iniciados com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Dessa maneira, eles formam um acróstico em que cada letra se repete 3 vezes na sequência. Já o capítulo 5 se assemelha aos demais por ter 22 versículos, todavia não forma um acróstico, não forma um de A a Z. Já o primeiro versículo imprime o tom do livro, uma cidade solitária, reduzida à condição de viúva, ou seja, uma cidade que antes era a joia do seu país, era a princesinha da sua nação, mas agora está viúva. Antes era uma cidade nobre, de elite, como nós diríamos na nossa língua, madame. Agora está abandonada, subjugada. Jerusalém, que era o centro da adoração, jaz destruída. Contudo, algo impressionante nesse cenário. Mesmo entre escombros, o profeta canta. A poesia do lamento nasce da tentativa de ordenar a alma no meio do caos. Trata-se de uma teologia que reconhece a dor como um elemento legítimo da espiritualidade. O sofrimento não é negado, não se nega que existe sofrimento, mas ele é transformado em adoração quebrantada. Que exemplo para todos os crentes de hoje! Afinal, passamos por momentos difíceis, por momentos de lamentações em nossa vida. Às vezes a perda de alguém que amamos, às vezes as quebras familiares, financeiras, religiosas, ministérios que se vão e tantos outros abandonos e tristezas nesta vida. O que fazer nestes momentos? Muitos acabam abandonando a fé nesses momentos, mas outros se agarram mais ainda em Deus em meio à dor e ao sofrimento. E é isso que o livro de Lamentações nos ensina. Segundo item, teologia da dor e do lamento. Os meus olhos se consomem com lágrimas, turbam-se as minhas entranhas. O meu coração se derrama de angústia por causa da ruína da filha do meu povo, pois desfalece o menino e o lactente, ou seja, a criança que mama, desfalece pelas ruas da cidade. Neste versículo vemos a dor levada ao limite, poderemos dizer ao extremo. Os olhos, as entranhas, o coração, tudo em Jeremias é consumido pela dor. A imagem do sofrimento infantil intensifica o drama. Até os mais inocentes sofrem as consequências da rebelião coletiva. Como nós bem sabemos, em momentos de guerras, de pelejas, de lutas e aflições, as crianças pequenas são algumas das primeiras vítimas. Podemos isso ver ao redor do mundo, nas diversas batalhas, entre grupos rivais dos mais diversos tipos. Crianças morrendo de fome, sendo atingidas por balas, canhões, mísseis. Essa imagem que nos impacta tanto é o que estava Jeremias vendo ali. Crianças abandonadas porque seus pais tinham sido levados como escravos para a Babilônia. Crianças deixadas para morrer de fome, de sede. Esse era o cenário que eles viam ali naquele momento. Imagine só, Jeremias como testemunha ocular de tudo isso e ainda mantendo a sua sanidade. Hoje nós vemos guerras, batalhas, lutas pelo mundo afora, mas vemos os outros países de alguma maneira se interessando por aquela questão, tentando minimizar aquela dor, aquele sofrimento. Agora volte para a época de Jeremias. Volte 2586 anos. Você acha que alguém, em algum lugar, estava se importando com o sofrimento de Jerusalém? Não, ninguém. Jerusalém estava sozinha, abandonada. Nenhum outro povo, nenhuma outra nação chegou para oferecer ajuda, para oferecer socorro. Ninguém em todo o mundo. Lamentavelmente, Lamentações, melhor dizendo, apresenta uma teologia profunda da dor. Mostra Deus não como um juiz distante, insensível, mas como aquele que permite a disciplina e compartilha do pranto do justo. Para muitos de nós deve ser difícil de entender Deus permitindo o sofrimento. Mas se Deus permitiu o sofrimento do seu próprio povo escolhido por causa dos pecados dele,
Será que Ele não vai permitir o nosso sofrimento também? Sim, Deus permite o sofrimento. Isso pode deixar algumas pessoas confusas, até mesmo revoltadas. Mas como que um Deus bom permite coisas tão ruins? Mas Ele permite. Ele tem os seus planos, Ele tem os seus projetos. O que nós podemos fazer nos momentos de dor e aflição é nos agarrarmos mais fortemente nele, para que a sua misericórdia, o seu consolo venha até nós. Lamentar aqui é um exercício de fé. É admitir que o juízo é merecido, mas ainda assim suplicar por misericórdia. Lamentações não lamenta culpando Deus, não lamenta blasfemando de Deus, não lamenta colocando Deus como mal em vez de bom, que é o que muita gente faz hoje em dia nos momentos de sofrimento. Aqui, lamentar é pedir: Deus, tem misericórdia de nós. Trata-se de uma espiritualidade madura, que não escapa da dor, mas a apresenta diante de Deus como oferta. É chegar com Deus e oferecer: Deus, aqui está a minha dor. Recebe a minha dor e venha me ajudar. Terceiro item: o valor do lamento cristão. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Esse versículo representa um ponto alto da teologia do lamento. O profeta não corre atrás de consolos vazios. Ao contrário, ele se senta em silêncio, reconhecendo a mão de Deus. Ele se curva como quem se prostra em reverência, admitindo a soberania divina. Ele admite: Deus está no controle de tudo. Até daquilo que parece pior para nós, Deus controla tudo e a todos. Há uma fé profunda no silêncio diante de Deus. Quando ele escreve dessa expressão, põe a sua boca no pó, sugere humilhação, sugere a pessoa que está ajoelhada com o rosto no chão, com o rosto no pó, mostrando arrependimento e total entrega a Deus. É se entregar para Deus. Ele ainda diz: talvez ainda haja esperança. Essa esperança não é construída sobre garantias visíveis, não é uma esperança vazia. É a convicção de que o caráter de Deus permanece imutável, de que Deus não muda. O lamento se torna oração, o silêncio se torna fé, e a fé, mesmo ferida, ainda crê. Esse é que é o glorioso na fé cristã. Ela pode ser batida, machucada, ferida, mas ela continua sendo fé. O lamento, quando dirigido a Deus, tem poder transformador. Ele é caminho para a restauração. Em tempos de dor, aprender a lamentar biblicamente é caminhar na direção da esperança que não decepciona, como escreve Paulo em Romanos 5, versículo 5. A esperança que não traz confusão, que não nos confunde, mas que, pelo contrário, nos dá uma certeza, mostra o caminho a seguir. Segundo tópico: a solidão de uma cidade em ruínas. O primeiro capítulo de Lamentações descreve em tons dramáticos e poéticos a dor da cidade santa. Jerusalém é retratada como uma viúva solitária, ferida pela disciplina divina. O profeta observa o sofrimento, reconhece a culpa de seu povo, mas também clama por misericórdia. Primeiro item: Jerusalém desolada qual viúva. Como jaz solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Ou seja, Jeremias está dizendo: aquela que era princesa agora não passa de uma escrava. A imagem que abre o livro é poderosa. Jerusalém, que antes liderava entre as nações, agora jaz humilhada, como uma viúva que perdeu seu protetor. A cidade, símbolo da presença de Deus, afinal de contas, em Jerusalém ficava o único templo de adoração ao Deus verdadeiro. Agora esta cidade está destruída, está desolada. O profeta não descreve apenas prédios destruídos, mas a alma ferida de um povo que abandonou o Senhor. O contraste entre o passado glorioso e o presente miserável revela a gravidade da queda espiritual. A viuvez representa a perda da comunhão e da identidade. Mesmo assim, essa linguagem evoca compaixão. Deus não rejeita para sempre. O Espírito Santo nos convida a refletir. O que acontece quando negligenciamos a presença de Deus? O juízo não é capricho divino,
é consequência da rejeição de sua aliança. Segundo item, o peso do abandono. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. O lamento aqui é profundo. Até os caminhos choram. As festas cessaram. Os sacerdotes gemem. As portas, ou seja, representando os locais de reunião e debates, as portas da cidade, que era o local onde as pessoas se encontravam para debater, para confraternizar, esses locais agora estão vazios. O culto, ou seja, ao serviço, o ritual que acontecia no santuário o tempo todo, foi interrompido. O silêncio dos corredores do templo grita mais alto que qualquer clamor. Àquela altura do campeonato, o templo já estava arrasado, destruído. Suas belas colunas, suas construções agora não passavam de pedras espalhadas pelo chão, exarando cinzas dos incêndios. Tudo provocado pela invasão de Babilônia. E acima de tudo, aqui fala de silêncio. É uma cidade morta, é uma cidade de mortos. Afinal, as tropas babilônicas devem ter, além de levado muitas pessoas em cativeiro, cerca de 4.000, segundo o próprio Jeremias, devem ter matado outro tanto. Ou seja, era uma cidade em que os corpos foram ali deixados para apodrecer, servir de pasto para os animais de carniça. Esse era o cenário de Jerusalém naquele momento. A ausência de vida espiritual em Jerusalém é resultado direto da sua transgressão. Deus não perdeu o controle, ele está agindo com justiça. Como um pai que disciplina com firmeza, Deus permite a dor para chamar a reflexão. Terceiro item, culpa e justiça reconhecidas. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouçam, todos os povos, vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. As virgens e jovens, aqui está falando de quê? Daqueles que iriam dar continuidade às gerações futuras. E agora essas pessoas foram levadas como escravos para uma terra distante. Como nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel. Daniel e seus companheiros, eles faziam parte desses jovens da fina flor da elite judaica israelita. E agora eles não eram mais israelitas no sentido pleno do termo. Agora eles eram exilados, desterrados em Babilônia. Neste versículo, vemos uma das expressões mais comoventes de arrependimento coletivo nas Escrituras. Justo é o Senhor. Deus é justo, escreve Jeremias. Esta é a chave para compreender a disciplina divina. Jeremias não acusa os inimigos, ele não busca desculpas, ele reconhece que a ruína foi culpa da desobediência. A desobediência do povo de Israel, do povo de Judá, foi o que causou toda aquela dor e sofrimento. Ao declarar a justiça de Deus, o profeta nos ensina que o verdadeiro arrependimento começa quando reconhecemos que Deus está certo. Isso não é fácil da gente fazer. É muito fácil dizermos que nós estamos certos e Deus está errado. É isso que geralmente o ser humano faz quando é levado a situações limites. Mas quando nós nos humilhamos e mesmo sem termos tanta certeza assim, nós nos submetemos a Deus e dizemos: Senhor, Tu estás certo, Tu és justo. Quando nós paramos de culpá-lo pela nossa dor e sofrimento, começa o processo de restauração. Essa postura humilde abre as portas da restauração. A dor é confessada diante dos povos. Ela não é escondida. A disciplina é assumida como parte de um processo que pode gerar vida nova. O Deus que julga é o mesmo que restaura os que se quebrantam. O caminho de volta começa com sinceridade diante do Senhor. Como escreveu C.S. Lewis, o grande escritor da série de livros Crônicas de Nárnia, o caminho mais longo é o mais curto para voltar para casa. Terceiro tópico, o juízo que vem do alto. O capítulo 2 de Lamentações descreve a ação da ira divina de maneira direta e dolorosa. Deus não é apenas espectador da tragédia. Ele mesmo aflige,
destrói e derruba. Isso para muita gente hoje em dia é difícil de entender. Como é que um Deus bom executa esse tipo de coisas? Nós nos acostumamos a pensar, afinal, em Deus como sendo aquele que sempre faz aquilo que é bom, agradável, maravilhoso. E as coisas ruins todas nós atribuímos ao diabo, a Satanás. Porém, no Antigo Testamento, nós vemos Deus assumindo a direção, o controle por tudo, tanto aquilo que parece positivo quanto o que parece negativo. Essa revelação desconcertante nos obriga a refletir sobre a santidade divina e o peso das nossas escolhas. Quer dizer então que Deus aflige? Sim. Deus destrói? Sim. Deus derruba? Sim. Ele faz tudo isso. Eu sei que muitas pessoas, algumas pessoas ouvindo isso, talvez digam logo no seu coração: então eu não quero esse Deus. Eu não quero servir esse Deus. Eu rejeito esse Deus. Esse Deus não cabe na minha vida. Você tem todo o direito de pensar assim. Mas é esse Deus que existe. É assim que ele é. E é esse Deus que um dia julgará céus e terra, porque foi esse Deus que criou os céus e a terra. Primeiro item: o Senhor derrama a sua ira. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Estrado de seus pés era como que um tapete valioso ou precioso que era colocado aos pés dos reis, dos príncipes. Então aqui o profeta ele está comparando o povo de Israel, a terra de Israel, o povo de Judá, como sendo esse estrado dos seus pés, querendo dizer Deus se esqueceu do seu povo no dia da sua ira. O texto inicia com uma imagem impactante. Deus encobre Sião com a nuvem da sua ira ou juízo. É como se fossem nuvens escuras, negras, mandadas por Deus para representar o castigo sobre a terra de Israel. A glória da cidade, outrora símbolo da presença divina, é lançada por terra. É o próprio Senhor quem age com juízo, com julgamento. Essa linguagem nos desafia. Como conciliar a bondade de Deus com tamanha devastação? E a resposta está na aliança. Deus tinha feito uma aliança com o povo, e quando essa aliança foi quebrada, ela exige correção, ela exige castigo. Podemos fazer uma comparação com a aliança que existe no casamento. Homem e mulher se casam. Quando um dos parceiros trai o outro, aquele parceiro que foi traído, aquele cônjuge que foi traído, ele tem todo o direito de retaliar aquela traição. Como? Traindo também? Não. Não dessa maneira. Isso, na verdade, não resolve problema nenhum. Mas o cônjuge traído, ele tem todo o direito de romper aquela aliança que foi quebrada pelo cônjuge infiel. De que maneira? Através da separação, do divórcio, que é um processo doloroso, é um processo terrível, é um processo difícil, que deixa marcas, às vezes, pelo resto da vida, mas que se fundamenta na quebra da aliança. O escabelo de seus pés, ou o estrado de seus pés. Falamos que se refere, em primeiro lugar, ao povo de Israel, mas também se referia ao templo que foi construído por Salomão, como lemos em 1 Crônicas 28:2. Ele foi ignorado por Deus no dia da sua ira, da ira de Deus. Ou seja, a presença formal do templo não protegeu um povo rebelde, como todos pensavam que protegeria. Sim, para eles o templo era uma espécie de amuleto, de talismã, que impediria que os babilônicos invadissem a terra de Israel. Com isso, Deus queria deixar bem claro: eu não estou preso por essas coisas. Deus não tolera religiosidade formal e vazia. Contudo, a ira do Senhor não é descontrole, mas sim justiça. A ira de Deus não se manifesta de forma de uma ira cega, de uma devastação incontrolável e sem limites. Não. Até quando Deus castiga, tudo é no ponto certo, no limite certo. O seu furor é resultado do zelo pela santidade. E a mensagem é clara: o Senhor age como Pai, que corrige com firmeza os que ama. Segundo item, o altar desprezado. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos.
deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Aqui ele está descrevendo os gritos de quem? Das turbas, dos exércitos caldeus babilônicos dentro do templo, que o templo era um lugar sagrado. Somente os sacerdotes podiam adentrar ali, permanecer ali. O povo em si não chegava a entrar no templo. Eles ficavam do lado de fora, no pátio em volta. Era ali que o povo ficava para cultuar a Deus. Mas dentro do templo, propriamente dito, lugar santo e lugar santíssimo, somente os sacerdotes podiam entrar. Agora, esses locais estavam dominados pelos caldeus, com gritos de coisas do tipo: vencemos, conquistamos, tudo isso é nosso agora. Esse é um dos trechos mais chocantes de Lamentações. Deus rejeita o próprio altar, mas não era qualquer altar, era o altar sagrado, onde eram sacrificados animais para louvor, para a glória de Deus, para intercessão pelo povo. O culto, que antes era o centro da vida nacional, agora é detestado. O tabernáculo é tratado como algo profanado. Isso revela o quanto o culto pode ser vazio quando não há fidelidade. A liderança espiritual falhou e os inimigos agora tomam o lugar da congregação. Tudo isso mostra que a religiosidade aparente não substitui a obediência real. Quando o coração se afasta, o ritual se torna vazio. Essa passagem ecoa a advertência de Isaías: este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Deus não se deixa enganar por formas externas. Deus não se deixa levar pelos respeitos humanos. Ele deseja comunhão verdadeira. Quando o altar é desprezado pelo povo, o próprio Deus o retira de cena. E a ausência de sua presença é a pior forma de juízo. A ausência de Deus é o pior castigo que o povo de Deus pode sofrer. Terceiro item: um povo em pranto. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Após a descrição do juízo, o profeta conclama o povo ao quebrantamento. Em meio à destruição ainda há espaço para a oração. O chamado é urgente: levantar-se de madrugada, derramar o coração como água, clamar por misericórdia. A imagem dos filhos desfalecendo nas ruas revela que o sofrimento atinge gerações. Jeremias aponta para a única saída possível: voltar-se ao Senhor em profunda intercessão. Infelizmente, aquele povo que ficou ali, junto com Jeremias, aqueles que tiveram uma segunda chance de ficar e reconstruir, eles não se voltaram para Deus. O lamento não pode terminar em desespero, precisa evoluir para a súplica. Aqui percebemos a função redentora do pranto. Quando nos quebrantamos diante de Deus, ainda há esperança. O levantar das mãos sugere rendição e súplica, uma postura que agrada ao Senhor. A mesma voz que declara a disciplina também chama a oração. Deus não rejeita o clamor do aflito, ele permanece acessível aos que o buscam com sinceridade. Concluímos então com a nossa aplicação pessoal. As lágrimas de dor podem se tornar lágrimas de esperança quando são derramadas diante do Deus que cura, corrige e restaura. Aqui está, portanto, um resumo do nosso estudo 11 do livro de Lamentações, capítulos 1 e 2, com o assunto da lição: um livro valioso. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também,
Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.